Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo, oh, luar tão cândido, sob um banho de lua. A música Banho de Lua, na voz de Celi Campelo, ocupou os primeiros lugares da parada de sucessos em 1960. No campo político, Jânio da Silva Quadros deu um banho em seus adversários na eleição presidencial de 3 de outubro daquele ano. Nascido em 1917, em Campo Grande, que então fazia parte do estado de Mato Grosso, Jânio Quadros fez uma carreira política meteórica em São Paulo. Primeiro como suplente de vereador, depois como deputado estadual, prefeito da capital e governador. Na eleição para a presidência da República, repetiu o discurso que fez sucesso junto ao eleitorado paulista. Seria implacável contra a roubalheira, prometendo varrer todos os corruptos da administração pública. Numa época em que nem se falava de marketing político, Jânio escolheu a vassoura como símbolo da campanha. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. A imagem da vassoura colou junto ao eleitorado. E para completar, Jânio Quadros levava multidões ao delírio nos comícios, fazendo de si mesmo um personagem enigmático. Ao mesmo tempo em que passava uma imagem despojada, com cabelo, gravata e paletó desalinhados, usava uma linguagem polada, com palavras difíceis, sotaque carregado e metáforas. Tudo para impressionar. Nesta campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos, dele recebi as armas, dele recebi a coragem, a inspiração e a voz de comando. O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, que na época era vereador de Caxias do Sul, conta o que aconteceu numa visita que o candidato Jânio Quadros fez à cidade. O coordenador da campanha em Caxias era o padre Jordano. Um mar de gente de toda a região lá, de Passo Fundo, de todo mundo em Caxias do Sul. 4 horas estava todo mundo ali, ele desce do avião e o padre Jordano bateu num carro aberto. Ele disse, o que é isso? O povo está lhe esperando na rua. Ele olha assim, sai do carro, vai no carro que está atrás, que era um carro da segurança, entra e diz assim, toca, direto para o hotel. E o padre Jordano, mas o povo está na rua lhe esperando, eles que vêm de noite para me assistir. Se ele tivesse passado de desfilar, 90% ia embora. E ficou todo mundo de noite. De noite era um mar de gente. Jânio disputou a eleição por uma coligação que tinha como principal fiadora a UDN, União Democrática Nacional. E obteve uma vitória esmagadora. 5.600.000 votos, 45% do total, bem à frente do Marechal Henrique Teixeira Lott e do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros. E o candidato a vice-presidente da chapa de Jânio Quadros, o ex-governador de Minas, Milton Campos? Até as eleições de 1960, votava-se separadamente para presidente e para vice, e Milton Campos perdeu para o candidato do PTB, o gaúcho João Goulart, o Jango. Se botar o meu Rio Grande vai jangar, é Jango, é Jango, é o Jango Goulart. Pra vice-presidente nossa gente vai jangar, é Jango, é o João Goulart. Com as vitórias de Jânio para presidente e de Jango para vice, formou-se a chapa híbrida Jan-Jan, eleita para um período de 5 anos. Sob um banho de lua, numa noite de esplendor. A posse de Jânio Quadros e de João Goulart se deu em 31 de janeiro de 1961 e foi a primeira em Brasília, inaugurada no ano anterior pelo presidente Juscelino Kubitschek. Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Começar a nos vender e nos comprar. Pra borracha, Vender pneu, pra minério, vender navio, pra nossa vela, vender pavio.
Comandar é o que sobrou de lá. A canção do Subdesenvolvido, uma bem-humorada e anti-americana música de Carlos Lyra e Chico de Assis, era um reflexo da situação do Brasil e do mundo no início dos anos 60. As relações entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética eram tensas e ainda iriam atingir a temperatura máxima em outubro de 62, com a crise dos mísseis de Cuba. Foi nesse cenário que Jânio Quadros tomou posse como presidente da República dos Estados Unidos do Brasil em 31 de janeiro de 1961. Assim como acontecia com russos e americanos, o clima não era dos melhores entre Jânio e Juscelino Kubitschek, que deveria passar a faixa presidencial ao sucessor na primeira cerimônia do gênero na recém-inaugurada Brasília. Na campanha do ano anterior, Jânio Quadros fez duros ataques ao governo e disse que o primeiro ato dele como presidente seria dar voz de prisão a Juscelino. JK, por sua vez, ameaçava jogar a faixa presidencial no chão, em vez de passá-la para Jânio. Mas assessores de ambos se reuniram dias antes da posse e fizeram uma espécie de trégua para garantir uma cerimônia civilizada, que aconteceu numa manhã chuvosa no parlatório do Palácio do Planalto, onde Jânio fez o primeiro discurso como presidente. Senhor presidente, recebo neste instante de vossas mãos a faixa simbólica do governo de nossa pátria. Recebo-a com profunda emoção, porque tenho consciência do verdadeiro sentido implícito na singeleza desta cerimônia. Instalado no Palácio do Planalto, Jânio Quadros inaugurou um estilo peculiar na presidência da República. Num mundo polarizado entre Estados Unidos e União Soviética, Jânio optou por uma política externa independente e tentou fazer do Brasil uma espécie de líder dos chamados países não alinhados. Apesar de ser apoiado pela conservadora UDN, o presidente aproximou-se de regimes comunistas, como a China de Mao Tse-tung e Cuba. Para espanto dos americanos, chegou a condecorar o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Na opinião do cientista político Taciano Nogueira, todos esses movimentos eram uma prova da personalidade confusa de Jânio Quadros. Do seu ponto de vista ideológico, ora estava de um lado, ora estava de outro, era muito amigo da crítica, criticava indefinidamente, todos para ele eram considerados incompetentes, muitos deles ele considerava desonestos. No plano interno, Jânio implantou uma política econômica ortodoxa, com aperto fiscal e desvalorização da moeda para aumentar as exportações. Criou polêmica ao proibir brigas de galo e desfiles de maiôs em concursos de Miss. Também ficaram famosos os bilhetinhos, em que o presidente cobrava providências ou dava broncas nos ministros. Lá de Caxias do Sul, onde era vereador, o hoje senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, via o governo Jânio com bons olhos. Afora algumas, digamos assim, as bobagens que tem a rinha de galo, a proibição de biquíni, ele me parecia um grande governo. Eu olhava com otimismo. As notas dele, os bilhetes dele, as determinações, eu achava que ia ser um grande governo e apostava tudo no governo dele. Para o Taciano Nogueira, Jânio Quadros era mestre em criar factoides e acabou entrando em choque com a própria base que o apoiava no Congresso. Cada dia do seu governo inventava um novo objeto, uma nova proposta, e governar mesmo não governava, né? Ele criava caso com os partidos, com os aliados, com os adversários, etc. Mas ele não tinha um programa de governo. Passaram-se menos de 7 meses e o governo Jânio Quadros chegou a agosto, mês considerado trágico para a política brasileira desde o suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954. O povo brasileiro, embora pense, dance e cante como americano, não come como americano, não bebe como americano, Vive menos e sofre mais, isso é muito importante. muito mais do que importante. Pois diferem os brasileiros dos demais. E foi no final daquele agosto de 61 que Jânio fez seu último ato como presidente da República, a renúncia. Desenvolvida, subdesenvolvida, essa é que é a vida nacional.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Um dos ícones da bossa nova, a música Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, foi gravada pela primeira vez em 1961, na voz de Peri Ribeiro. Ah, porque sou tão sozinho. A melodia suave de Garota de Ipanema, que encantou o Brasil e ganhou o mundo, não combinava com a agitação política causada naquele ano pela renúncia do presidente Jânio Quadros, 206 dias, ou pouco menos de 7 meses, depois da posse. Na manhã de 25 de agosto, depois de passar a noite em claro, Jânio compareceu normalmente à cerimônia para comemorar o Dia do Soldado. Fez a tradicional revista às tropas e entregou medalhas. Depois, comunicou aos ministros militares a decisão de deixar a presidência da República e encarregou o ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, de levar ao Congresso a carta-renúncia. A mesa da Câmara recebeu o documento, que de tão inesperado provocou dúvidas sobre como deveria ser encaminhado. Mas eis que o deputado capixaba Dirceu Cardoso pegou a carta de Jânio Quadros e ocupou a tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, vamos ler um documento. Mas o documento é uma cópia de documento. Vai deixar perplexa a Câmara, como que nesse instante perplexa está a nação. O documento é o seguinte: fui vencido pela reação e assim deixo o governo. O plenário da Câmara, atônito, ouvia os motivos alegados por Jânio para a renúncia. O presidente afirmou que desejava um Brasil para os brasileiros, mas que o sonho foi afrontado pela corrupção e pela mentira. E sentia-se esmagado, usando uma expressão que passou para a história. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria confiança e tranquilidade. Ora quebradas e indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. A renúncia de Jânio Quadros pegou o país de surpresa. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, conta uma história para mostrar que, apesar do jeito excêntrico de Jânio, não passava pela cabeça de ninguém que ele deixaria a presidência tão cedo. Eu me lembro que eu era vereador, fiz uma resolução pedindo um restaurante, aquele restaurante popular que tinha lá naquela época, para Caxias do Sul. Foi o ofício, daí a 3 dias veio a resposta. O Jânio Quadros tinha caminhado favorável, daí uma semana veio a determinação. Construa-se no prazo de 180 dias o restaurante. Eu soltei foguete, essa coisa mais fantástica. 15 dias depois ele renunciou-se e foi o meu restaurante. Hoje é praticamente consenso que Jânio não renunciou por causa das tais forças terríveis. O cientista político Otaciano Nogueira diz que o que Jânio queria mesmo era ser reconduzido à presidência nos braços do povo, forçando o Congresso a lhe dar plenos poderes para governar. Em outras palavras, arquitetou um golpe. Otaciano vê aí um grave erro de cálculo. Porque supor que Brasília, há pouco tempo inaugurada na época, com uma pequena população que não tomava parte, não era ator importante no processo político brasileiro, ia trazê-lo de volta ao poder, é delírio, evidentemente. É delírio que não ocorreu nada disso. A carta-renúncia foi lida, a presidência estava vaga e havia um problema. O primeiro na linha de sucessão, o vice-presidente João Goulart, não estava no país. Fazia uma viagem à China. Ah, porque tudo é tão triste. A renúncia de Jânio Quadros surpreendeu o Congresso. Mas se a intenção era mesmo um golpe, a reação do Legislativo também foi inesperada para o próprio Jânio. Do amor, por causa do amor. Nestes versos
tão singelo, minha bela, meu amor. Considerada o hino da música sertaneja, Tristeza do Jeca, aqui interpretada pela dupla Tonico e Tinoco, foi a canção-tema do primeiro filme em cores, produzido pelo ator e humorista Amâncio Mazzaropi, em 1961. Nem sabia, quando canta é só tristeza, desde o gaio onde ele está. No filme, dois coronéis, rivais políticos, disputam o apoio do líder de uma comunidade de colonos. Saindo da ficção, a renúncia de Jânio Quadros, no dia 25 de agosto daquele ano, desencadeou uma luta política que deixou o país à beira de uma guerra civil. Conforme sabem os senhores congressistas, o ato de renúncia é ato de vontade, do qual deve tomar conhecimento o Congresso Nacional. Nos termos da Constituição Federal, caberá ao senhor presidente da Câmara dos Deputados assumir a presidência da República. Se o plano de Jânio Quadros era forçar o Congresso a implorar pela sua volta, este foi por água abaixo. Na tarde do mesmo dia 25, o presidente do Congresso, senador Auro de Moura Andrade, convocou uma sessão extraordinária. Ele era adversário político de Jânio em São Paulo e comandou uma sessão que durou pouco mais de 10 minutos para dar posse ao presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, como novo presidente da República. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, avalia que Jânio e seu ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, foram protagonistas de uma atrapalhada. Eu acho que ele quis dar um lance, mas deu tudo errado. A carta de renúncia era para o ministro da Justiça ficar com ela na mão, olhar, ameaçar, mas o bobalhão foi entregar para o presidente do Senado, e o presidente do Senado era contra o Jânio, leu na hora e deu o fato como consumado. Mas ele queria voltar e errou no bote que ele deu. Voltando à sessão extraordinária do Congresso de 25 de agosto de 61, logo depois de dar posse a Ranieri Mazzilli na presidência da República, o senador Auro de Moura Andrade fez uma espécie de apelo às Forças Armadas. Sabemos que elas compreendem como guarda dos tentáculos e defesa que são do regime, das instituições, da integridade territorial, da soberania nacional, elas desejam e realizarão a sustentação dessas mesmas instituições e desses mesmos princípios. Havia forte resistência entre os militares ao vice-presidente João Goulart, o Jango, pelas históricas ligações dele com a esquerda, inclusive com o então banido Partido Comunista Brasileiro. Quando Jânio renunciou, Jango estava na China em visita oficial, e foi grande a pressão dos ministros militares para impedir a posse do vice. Houve até a ameaça de derrubada do avião presidencial se Jango ousasse rumar de volta da China para o Brasil. A tensão aumentou quando o cunhado de João Goulart, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, lançou a Rede da Legalidade, uma campanha para garantir a posse do vice-presidente. Avante brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira. Brizola ficou entrincheirado no Palácio do Piratini, sede do governo gaúcho, usou uma rede de emissoras de rádio para defender a posse de Jango e distribuiu armas para a população resistir. O movimento ganhou musculatura, recebendo inclusive o apoio do comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes. Os ministros militares chegaram a planejar um ataque aéreo ao Piratini, mas um conflito armado, que parecia iminente, não se concretizou, como conta o senador Pedro Simon. O Brizola fez a campanha da legalidade, movimentou, o Brasil se levantou e uma coisa que ninguém esperava aconteceu, que foi o João Goulart voltar, o Mazzilli cair fora. A passagem de Ranieri Mazzilli na presidência da República durou 13 dias e a posse de João Goulart se viabilizou graças a um acordo costurado pelos políticos em Brasília. Oh, chorou que vai cair, devagar vai ser sumido. Jango assumiria a presidência. Seus poderes, no entanto, seriam reduzidos com a implantação do parlamentarismo. Mas essa saída não foi suficiente para garantir a normalidade democrática.
A Sinfonia da Alvorada foi composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, a pedido do presidente Juscelino Kubitschek, especialmente para a inauguração de Brasília, em abril de 1960. Mas a Sinfonia de 4 atos não ficou pronta a tempo. Foi gravada em novembro de 1960 e lançada no ano seguinte. E foi exatamente em 1961 que a nova capital viveu a sua primeira grave crise política, que teve como estopim a renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto. A indefinição sobre quem seria o sucessor de Jânio durou 13 longos dias. Nesse período, quem esteve à frente do governo foi o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que tomou posse quando o vice-presidente da República, João Goulart, estava em viagem oficial à China. Para acalmar os militares, que não queriam Jango na presidência, foi aprovada rapidamente uma emenda constitucional para instituir o parlamentarismo. O presidente seria apenas o chefe de Estado, cabendo ao primeiro-ministro, a ser escolhido pelo Congresso, a função de tocar o governo. Resolvido o impasse, Jango tomou posse no feriado de 7 de setembro e tentou acalmar os ânimos, ainda exaltados. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimento. A experiência parlamentarista não durou muito. Um plebiscito convocado pelo próprio João Goulart decidiu pela volta do presidencialismo em janeiro de 63, 1 ano e 4 meses depois do acordo para a posse de Jango. E no ano seguinte, 64, veio o golpe que deu início a 21 anos de regime militar. O historiador Antônio Barbosa não tem dúvida de que a renúncia de Jânio Quadros foi um fator decisivo para a queda do regime democrático. Esse 25 de agosto de 1961 significou o primeiro grande passo para o fim, para o colapso iniciado em 1946. Ou seja, 25 de agosto abre as comportas para um processo extremamente turbulento, extremamente revolto, que deságua no 1º de abril de 64. Foi literalmente uma tentativa de golpe que não deu certo. Para o cientista político Otaciano Nogueira, os anos de ditadura Getúlio Vargas, que terminaram em 1945, cobraram o seu preço. Esse sentimento de insegurança, de falta de apego, de falta de fidelidade à democracia ainda estava muito latente na população brasileira. Senão nós não teríamos caído no regime militar. Mas mostra que o processo político brasileiro não se recuperou depois dos 15 anos. Pelo contrário, sofreu uma deterioração. Otaciano vê no episódio da renúncia de Jânio uma lição para o brasileiro. É preciso votar de forma consciente. O Jânio chegou lá como? Chegou pelo voto popular. Os que votaram nele acreditavam que ele ia fazer uma revolução pacífica no Brasil, etc, etc. Mas se mostrou exatamente o contrário de tudo isso, né? Um homem estável, que largou o país em crise. Como é que nós elegemos um cidadão com tantos problemas, né, tantas dúvidas, e que não tinha demonstrado serenidade, tranquilidade, equilíbrio, etc., para ser presidente da República? E o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, acredita que as consequências daqueles anos tumultuados ensinaram que é preciso valorizar as instituições democráticas. Temos que valorizar o sistema institucional brasileiro. Graças a Deus, já estamos aí, desde que assumiu a democracia, e acho que nós temos que valorizar. A democracia existe e acho que ela está consolidada no Brasil. Termina aqui a série Os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros, uma produção da Rádio Senado. Reportagem Adriano Faria, com colaboração de Jefferson Dalmoro. Áudio Josevaldo Souza. Edição Esther Monteiro.
Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você pode ouvir os 5 capítulos da série na página www.senado.gov.br/rádio.